Viver exige tempo e também movimento. Eu me chamo Maércio Maia, eu sou neurocientista e um ex-bailarino que acredita no potencial do corpo para que a gente possa conhecer o mundo e a nós mesmos. Aqui, semanalmente, eu converso sobre temas da vida, atravessados pela minha visão como neurocientista, artista e professor. Nesse encontro bônus mais curtinho, eu olho para a pergunta: o que significa ser humano? E busco responder uma outra pergunta: o que isso tem a ver com dança? No encontro passado, a gente olhou para uma das críticas à hipótese dos marcadores somáticos a partir dessa outra pergunta: o que significa ser humano? Porque, na verdade, a hipótese dos marcadores somáticos busca uma possível explicação ou resposta a essa pergunta do que nos faz ser quem ou como nós somos. Em uma parte do encontro, a gente falou brevemente sobre a alostase, que é o processo pelo qual o cérebro regula o corpo de forma preditiva, antecipando demandas futuras e ajustando múltiplos sistemas para manter a viabilidade do organismo, para manter a vida viva. A gente olhou para a definição formal de alostase, que nada mais é do que a estabilidade através da mudança. E quando eu penso na estabilidade através da mudança, não me vem outra coisa senão a técnica. Que raios é a técnica, pessoal? Eu dou risada quando penso nessa pergunta, porque, para quem não sabe, eu fui bailarino e a minha formação, embora ela tenha passado por diferentes ah, trajetórias, diferentes trilhas de movimento, pelo balé clássico, pela dança contemporânea, pela improvisação solo, pela educação somática, por aí vai, pela dança moderna. Acho que o que eu mais estudei na minha vida e o que eu mais ensinei na minha vida foi balé. E essa técnica ou essa trilha possível de mover o corpo. E para muitas pessoas, a técnica ela é o que torna a dança possível. E para mim, a técnica é o inevitável. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o inevitável, que é a técnica, e o que isso tem a ver com a alostase. Quando a gente pensa em alostase a partir de uma estabilidade através da mudança, ou a partir da mudança, o que na verdade a gente está se aproximando é de uma relação com a vida que está constantemente aberta a adaptações, abertas a modificações, abertas a um certo ajuste, mesmo que predições sejam feitas para que os mínimos ajustes sejam necessários. O que a técnica faz é propor um trilho de experiência. A técnica nos ajuda porque, à medida que a gente entra em contato com ela, repete, vive aquilo dezenas, centenas de vezes, isso faz com que o corpo encontre um trilho de movimento e, de alguma forma, regule o corpo de forma preditiva. Aponte o seu movimento naquela direção ou naquele parâmetro, mesmo que você não conscientemente decida ir por ali. Ou seja, acaba sendo o resultado de movimento acaba sendo inevitável. Eu lembro que quando eu tinha lá por volta dos meus 15 anos, eu comecei a fazer balé, eu tinha 12. Lá pelos meus 15 anos, eu fui ao cinema com meus 2 irmãos e com a minha irmã. A gente foi no cinema assistir algum filme da Xuxa. Quando a gente entrou no cinema, eu lembro que meu irmão, ele olhou pra mim e ele falou: "Maestro, por que que você tá andando reto?" E eu falei: "Como assim eu tô andando reto?" Ele: "Ah, você tá andando reto, você tá todo
alongado, você não precisa ser bailarino no cinema. Isso me remete a vários momentos da minha vida e a minha própria postura corporal. Aqui eu tô sentado numa cadeira, com as pernas cruzadas e com a minha lombar bem arredondada, nada espichado, nada alongado, sob essa imagem do balé. Brincadeiras à parte, eu não pensei naquela organização, eu não conscientemente levei a minha postura àquela realização. Parênteses, não acredito que essa postura verticalizada, rígida, seja, uma postura funcional, também nem acredito que o balé propõe isso, mas isso é uma outra história. O que eu tô querendo dizer, trazendo essa história, é que aquela organização foi inevitável. Eu estava no início da minha formação e o meu corpo entendia a técnica daquela maneira. Isso foi se reformulando ao longo do tempo, mas até então era como o meu corpo compreendia aquela história. Portanto, a minha experiência com o balé inevitavelmente me levava àquela organização. E é por isso que eu digo que a técnica é o inevitável. A técnica não é a dança. A dança é fruto da minha experiência através do inevitável. Caramba, gente, olha, ouvindo o que eu tô dizendo, eu acho que eu poderia, talvez, dedicar minha vida inteira a essa frase. Mas como nós não temos a vida inteira, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos minutos. O que a técnica propõe, então, ao meu ver, é uma certa predição de como agir. Agora, essa predição de como agir não substitui possíveis outras adaptações ou ainda não substitui uma tomada de ação consciente que decida fazer outra coisa ou que decida experimentar outra coisa. Nesse sentido do inevitável, eu acho inteiramente importante que a gente experimente vários trilhos ou várias técnicas no processo de formação. Isso geralmente acontece, mas para algumas pessoas, ainda hoje, a técnica do balé, ela é vista como essa técnica mãe. E não acho que é por aí. Acho que o que a gente pode pensar é que esse inevitável, ele vai se tornando cada vez mais complexo, cada vez mais interessante e cheios de possibilidades quando a gente entra em contato com diferentes trilhas de aprendizagem ou diferentes técnicas. E o que acontece é que a gente vai se descobrindo como pessoa através desses inevitáveis, através dessas trilhas. E a gente vai fazendo nascer a dança a partir dessa vida vivida, a partir dessa vida vivida em contato, em relação com o inevitável, em contato, em relação com diferentes trilhas de movimento. Isso vai tornando essa predição cada vez mais nossa, cada vez mais eu, e menos o que é genericamente esperado, menos o que é externamente conceituado como um corpo que dança. E é por isso que a gente enxerga danças tão diferentes sob a mesma técnica, justamente porque pessoas diferentes reagem e vivem esse inevitável de maneiras distintas. Ou ao menos a gente deveria fomentar isso. Bom, depois me conta em algum dos nossos canais de comunicação, ou mesmo aqui onde você ouve essa conversa, o que você pensa sobre isso, o que você acha sobre a técnica como inevitável. E, mais uma vez, obrigado pela presença aqui. O podcast Deixa Mover é uma produção independente. Se você acredita no que acabou de ouvir, compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho e família. Assim, você contribui para o crescimento do projeto e faz com que ele encontre mais pessoas. Obrigado pelo seu tempo e movimento. Até a próxima.